Boa noite a todos. Agradeço ao Manuel Matias, ao carinho na apresentação. Então, de fato, sobre o Brasil, sou engenheiro aposentado antecipadamente. Na verdade, não vou falar que eu abandonei a engenharia, porque a engenharia me preparou para a filosofia, né? Então não é que eu abandonei a engenharia em si, é que eu estou numa outra etapa daquilo que eu percebi que a gente precisa fazer diante de algo que Deus nos propõe, digamos assim, né? Então, sou do Brasil, estou aqui desde o dia 4 de janeiro, com a minha esposa, que está grávida do nosso 5º filho, as 4 crianças e mais o meu sogro e minha sogra. Então, trouxemos aí a casa inteira. Eles estão agora descansando. Amanhã é o nosso voo de volta para o Brasil. E esse mês de janeiro foi um mês de fato riquíssimo a mim e a minha família, né? No fundo, eu confesso que quando eu estava para vir aqui, porque eu já percorri muitos lugares do Brasil dando aulas, né? Mas eu nunca dei aula para os portugueses. E aí eu fiquei um pouco receoso, né? Como é que será que vai ser a reação das pessoas diante daquilo que a gente fala, a gente expõe? Então, no primeiro encontro eu fui bem comedido, no segundo eu fui me soltando, aí no quarto a gente já estava falando tudo o que eu costumo dizer, né? Então, no fundo, assim, né? De fato, existe uma proximidade muito grande entre o povo brasileiro e o povo português, né? E, de fato, também existe algo acontecendo no Brasil, de muito bom e de muito ruim, né? Então eu vou pular o de muito ruim, porque não nos interessa, né? Mas o de muito bom é que, de fato, está tendo no Brasil, é que o Brasil é um contingente de 200 milhões de pessoas, isso é muita gente mesmo, né? Eu não sei se vocês têm esse fenômeno aqui, mas, por exemplo, se você conversa com alguém do norte do país, do Brasil, e depois você conversa com alguém do sul, ou melhor, se você colocar os dois para conversar, é capaz deles não se entenderem por conta da diferença de sotaque, né? Então, para mostrar o quanto que o país, o Brasil, ele é um país disperso, vamos dizer assim. Embora o Brasil tenha aí os seus 200 milhões de habitantes, algo mais ou menos nesse sentido, está de fato acontecendo no Brasil um resgate do que nós podemos chamar... Eu não gosto de falar família tradicional, porque quando a gente fala família tradicional, o pessoal entende homem, mulher e filhos. E segundo Santo Tomás de Aquino, para você ter uma família, propriamente falando, só homem, mulher e filhos não é suficiente, tá? O Santo Tomás de Aquino diz que para você ter uma família, você precisa do objeto material, que é exatamente isso que se conhece, homem, mulher e filhos, só que também o objeto formal. E o objeto formal, vai dizer Santo Tomás, é a virtude. Então você só tem família propriamente falando quando você tem um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, que educam indivíduos virtuosos. E naturalmente esses indivíduos, aonde quer que eles forem, eles farão a diferença. Porque isso sumiu do horizonte da educação atual, o conceito de virtude. Pode ser que tenham pessoas aqui que não são cristãs, mas isso que eu vou falar aqui agora não é uma leitura
espiritual da Sagrada Escritura, uma leitura filosófica, porque é possível fazer uma leitura filosófica das Sagradas Escrituras. Então, na Bíblia, existe um indivíduo chamado José, que é filho de Jacó. Jacó é o neto de Abraão, filho de Isaac, de quem veio toda a descendência do povo de Israel. A história diz que o José, ele foi trapaceado pelos irmãos e ele foi vendido como escravo no Egito. E o senhor dele, que o comprou, logo que o comprou, fez dele o chefe da sua casa. E aí a história diz que a mulher do senhor do José começou a querer ter relações com ele, relações sexuais. E José não quis. Então a mulher rejeitada caluniou José para o marido, dizendo que ele estava querendo ter relações com ela. Então, mais uma vez, passaram o pé em José. E aí José foi colocado na cadeia. Então, imagina a cadeia do Egito há aproximadamente 3.000 anos atrás, o que não deveria ser aquilo. Só que a história diz que em pouco tempo o carcereiro percebeu a grandeza do José e colocou ele como chefe do cárcere. E aí a história continua até que José chega a ser o senhor do Egito. Ele se torna chefe do Egito. E aí você vê, qual foi a faculdade de administração que José cursou? Nenhuma. Mas o que fazia com que aquele indivíduo ele tivesse tanta sagacidade nos negócios administrativos? Porque ele era uma alma de virtude. E ele tinha aprendido essa virtude com quem? Seu pai, Jacó. Que por sua vez aprendeu com quem? Seu pai, Isaac. Que por sua vez aprendeu com quem? Com Abraão. Então, você percebe que a família, propriamente falando, ela foi feita para formar os indivíduos na virtude. E isso não é só algo próprio do cristianismo. O maior expoente da filosofia grega, sem sombra de dúvidas, discordem ou não, foi Aristóteles. Ele escreveu um livro sobre a família. E o Aristóteles escreveu um livro sobre a família porque ele vai dizer que a família tem um papel fundamental na formação do indivíduo, que é exatamente o desenvolvimento da virtude. Então, a gente percebe que está começando, não estou falando que já é um trabalho consolidado, porque senão vocês irão para o Brasil. Tem algum carioca aqui? Então eu não vou fazer a comparação. Não, eu vou fazer, vocês vão me entender. Aí você vai para o Rio de Janeiro, aí você fala, cadê? Porque o Rio de Janeiro, com toda a questão das praias e tudo mais, você fala, cadê a família tradicional brasileira? E se você for para São Paulo também, não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente. Então você percebe o seguinte, está começando um trabalho de resgate da família tradicional no Brasil. E o que é a família tradicional no Brasil? Não é só uma instituição onde você tem homem, mulher e filhos. Porque senão a gente fica preso na clave política da coisa. Pensando que o resgate da sociedade vem em simplesmente você resgatar a heteronormatividade dos seres humanos. Então você resgatou isso, pronto, a sociedade voltou a ficar boa. Embora hoje isso fosse um passo significativo, substancial para a sociedade, isso não é suficiente para resolver o problema. O problema só será resolvido com o conceito de virtude. Porque com o conceito de virtude você terá uma família propriamente falando, no sentido cristão ou no sentido filosófico. Tanto faz. Então, isso está acontecendo no Brasil, de fato, um resgate da família tradicional, um princípio disso. Se levaremos a questão a cabo,
Espero que sim, né? Mas não pode se dizer, com o que temos hoje, que é fato que chegaremos a tal nível, né? Só estou dizendo que é algo curioso que está acontecendo no cenário brasileiro, né? E quando a gente fala do gênero, a gente está falando diretamente sobre essa questão. A questão está fundada na virtude. Porque o que é a virtude, propriamente falando, segundo Aristóteles ou Santo Tomás de Aquino? A virtude, ela é um hábito que aperfeiçoa uma potência ou faculdade que todo ser humano tem. Então, vejam só, aqui nós temos um piano. Eu tenho uma coordenação motora normal. Então, se eu sentar na frente daquele piano, eu consigo tocá-lo. Eu tenho potência a tocar piano. Só que eu nunca fiz meia hora de aulas de piano na minha vida. Então, eu vou conseguir fazer barulho, mas eu não vou fazer música. Enquanto que se você colocar alguém formado no conservatório, um pianista profissional, ele não vai produzir barulho, ele vai fazer música. Agora veja só, tanto ele quanto eu temos mãos, dedos, está tudo funcionando normal. Como é que pode ele fazer música e eu não? A diferença está numa coisa chamada hábito. Porque o hábito, segundo a filosofia aristotélica, ele aperfeiçoa, ele aprimora uma capacidade que todo ser humano tem. Então, o que a virtude ela faz com o ser humano é aperfeiçoar este ser humano. Então, ele tem uma potência. Só que aquela potência só pode ser levada ao seu termo através do desenvolvimento de um hábito. Então, a virtude, ela funciona assim em todo ser humano. Em todo ser humano. O que torna uma personalidade forte é a virtude. O que torna uma personalidade fraca é o vício. Porque o que é o vício? O vício é o inverso da virtude. O vício é você... O que o vício faz com qualquer pessoa? Ele corrompe a faculdade que ela tem, a potência que ela tem. Então, aquilo poderia sair algo belo, sai algo desastroso. E veja, isso é Aristóteles. Aristóteles é do ano 300 a.C. Quando Aristóteles nasce, ou melhor ainda, quando ele começa a desenvolver a sua filosofia, o que você tinha de religioso em termos pré-cristãos, porque o fundador do cristianismo ainda não havia nascido, ele nasceria 3 séculos depois. Então, o que você tem de elemento pré-cristão, que é o que se encontrava no judaísmo, que é o Antigo Testamento, ele já tinha quase todo inteiro sido escrito. Agora, o Aristóteles ele não leu uma página do Antigo Testamento, até porque naquela época não tinha o Antigo Testamento redigido ainda, né? Precisaria se passar alguns séculos para fazer uma tradução da Sagrada Escritura chamada Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia que se fez. Da Bíblia, na verdade, foi só do Antigo Testamento, que traduziram do hebraico para o grego. Então, ele não teve contato com nada dessas coisas, mas ele teve contato com uma coisa, que é o que eu quero chamar a atenção para essa exposição de hoje, com uma coisa chamada realidade. Existe uma coisa chamada realidade. A palavra realidade, no nosso português, ela deriva da palavra res, em latim. Res, em latim, pode ser tanto coisa quanto a realidade, porque no fundo a realidade é a coisa. A realidade, ela é um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas forma a realidade. Agora, o Santo Tomás de Aquino, ele vai definir a verdade como a adequação do intelecto à coisa. Né?
A definição que está lá em latim é exatamente essa. Veritas est adequatio intellectu et rei. Então, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, veja que no processo da concepção da verdade, o movimento parte do sujeito para o objeto. É o sujeito que tem que se conformar com o objeto, porque o objeto é. Independente do que eu pense, esta cadeira que está na minha frente é uma cadeira, e é uma cadeira azul. Tanto é que eu estou de camisa azul para dizer que isso não é verdade, tá bom? Eu poderia odiar o azul, não suportar o azul, né? Amar o vermelho. No Brasil a gente não gosta de falar isso porque o vermelho são as cores do PT. Então, falar que você gosta de vermelho no Brasil, dentro de um movimento conservador, pega mal, né? Então, mas eu poderia dizer, não, eu amo o vermelho e eu não suporto o azul. Mas, independentemente, se eu odiasse o azul e amasse o vermelho, isso não muda o fato de que essa cadeira que está na minha frente, ela é azul. Então, você veja que o processo da verdade, ele consiste na adequação da inteligência ao objeto ou à coisa. A coisa já é. O que precisa se adequar a ela é a minha inteligência. E quando isso acontece, eu estou na realidade. Quando isso não acontece, eu estou nas nuvens. Eu estou na ideologia. Eu estou postulando uma ideia, mas essa ideia não é condizente com a realidade. Veja que isso é o inverso daquilo que se chama de verdade, né? Isso é a ideologia. Então você veja só, na Idade Média, quando se ensinava filosofia para valer, se ensinava mesmo, né? Na Idade Média, a filosofia tinha o lugarzinho dela, do qual ela nunca deveria ter saído. E quando eu falo lugarzinho, eu não estou diminuindo a filosofia, não. É uma expressão carinhosa, tá? Na Idade Média, a filosofia foi posta no local onde ela deveria estar desde sempre. Você vê que o judaísmo, ele nasceu para se tornar cristianismo. Tá? Só que isso aconteceu com o advento do Cristo. O Cristo veio, formou os apóstolos escrevem o Novo Testamento. O Novo Testamento, né, ele traz elementos que, se estavam presentes no Antigo Testamento, estavam ali de forma bem velada. E o Novo Testamento traz de forma explícita. Mas você vê que, assim como o Novo Testamento foi criado, o Antigo Testamento foi suscitado pensando no Novo, a filosofia grega, ela foi suscitada na história da humanidade para que um dia ela se tornasse católica. E por que isso é assim? Por que eu posso bater no peito e dizer isso? Porque a função da filosofia é fornecer ao homem os elementos inteligíveis para que ele pudesse fazer uma coisa mais nobre ainda que a filosofia, uma coisa chamada teologia. E ninguém soube fazer isso melhor do que Santo Tomás de Aquino. Quando você lê Santo Tomás de Aquino, é indissociável o filósofo do teólogo, é indissociável a fé da razão, é indissociável as verdades naturais das verdades sobrenaturais. Há um perfeito matrimônio, há um perfeito casamento. Aquilo que São João Paulo II vai escrever numa encíclica denominada Fides et Ratio, a fé e a razão, ele está tentando fazer com que a humanidade vislumbre algo que na época de Santo Tomás de Aquino era o modo como se estudava filosofia. Se estudava filosofia para fazer teologia. Mas você veja, isso é a Idade Média.
Tomás de Aquino está ali ele morre no ano 1274. E eu tive a graça de, estando aqui, eu dei um pulinho ali em Toulouse, que é onde São Tomás de Aquino está enterrado, e eu pude estar aos pés, né, do grande mestre católico, do patrono da educação católica, e meu santo de devoção, Santo Tomás de Aquino, está ali aos pés dele, né, onde ele está enterrado. E então vejam, só que daí para frente, você começou a ter, é bem curioso isso, porque você vê, na filosofia grega, ela começa com um indivíduo chamado Tales de Mileto, e ela vai tendo um caminho progressivo, tanto é que o aluno do Tales de Mileto é Pitágoras, o Pitágoras do Teorema de Pitágoras. Ela vai tendo uma crescente, até que chega a um ponto que essa crescente, ela se torna ainda maior, com um indivíduo chamado Sócrates. De Sócrates, você tem um indivíduo ainda maior, que é Platão. De Platão, você tem um indivíduo ainda maior, que é o Aristóteles. Então, você tem um processo de progressão na filosofia grega. A partir de Aristóteles para frente, ela começa a cair. Ela começa a cair e não parou mais. Pode-se dizer, talvez até hoje, no mundo grego, está em decadência. Nunca mais conseguiram resgatar aquele nível de busca filosófica como estava acontecendo. No cristianismo acontece algo parecido com isso. E aquilo que Aristóteles foi para a filosofia grega, para a filosofia cristã, você tem o Santo Tomás de Aquino. Só que depois dele, a coisa começa a cair. E veja, já que é para falar das raízes filosóficas a respeito do gênero, eu vou ter que ser sincero com isso daqui que eu vou falar agora. Por incrível que pareça, o golpe mortal para que você começasse a ter uma corrupção na busca filosófica dentro da igreja, né? Porque imagina se a partir de Tomás de Aquino a igreja continuasse formando Tomases de Aquino, o que não seria o mundo hoje. É uma coisa assim impressionante. Eu não sei se todos aqui são católicos, mas mesmo aqueles que não são, vale muito a pena você ler qualquer coisa sobre Santo Tomás de Aquino. É impressionante o que aquela mente produziu. Só que dali para frente a coisa começou a se corromper. Eu não vou me deter muito nesse ponto aqui, até porque às vezes ele gera um pouco de estranheza, tá? Mas foi porque criaram uma coisa chamada diploma, por incrível que pareça. E por que eu sou adepto dessa tese? Porque é o seguinte, quem cunhou o termo filosofia foi Pitágoras. Então, séculos e séculos atrás. E por que o Pitágoras chamou a filosofia de filosofia? Porque ele chegou num nível de compreensão da realidade, porque há níveis de compreensão da verdade, tá? Então, se eu compreendo que esta cadeira que está na minha frente é azul, isso é a verdade, mas isso não faz de mim um filósofo. Isso faz de mim uma pessoa sã. Pessoa que não é teimosa. Pessoa, digamos assim, normal. Isso não faz de mim um filósofo. O que faz do indivíduo um filósofo é uma compreensão cada vez mais profunda da realidade. E o Pitágoras foi tendo isso. Só que ele percebeu que quanto mais ele compreendia a realidade, ele percebia que na própria realidade, impregnada nela, estava um logos, uma sofia, uma sabedoria. Só que esse logos, essa sofia, essa sabedoria, ela não poderia ser abarcada. Porque quanto mais você conhece, mais você percebe que você não sabe. E mais grandiosa você vê que ela é. Então, diante da sofia,
Você não pode ter uma posse da Sofia. Você só pode ter uma um amor pela Sofia. Daí ele cunha o termo filósofo. Esse é o coração da filosofia. Quem são os filósofos? Eram homens amantes da sabedoria, acima de tudo. Nós podemos amar o vinho, nós podemos amar a cerveja, nós podemos amar as pessoas, nós podemos amar Portugal, nós podemos amar o vinho do Porto 40 anos, entende? Nós podemos amar várias coisas, mas o filósofo, ele ama mesmo, acima de tudo, com todo o coração dele, a verdade. E ele aprendeu a amar essa verdade porque ele foi conhecendo ela ao longo da sua busca filosófica. Então, isso era a vida do filósofo. Isso era comum para qualquer indivíduo que estudasse filosofia para valer na Idade Média. Até que criaram o diploma. O que o diploma fez? Ele transferiu a filosofia para filodiploma. Agora não estudo mais por amor à sabedoria. Eu estudo pelo diploma. Eu quero canudo. E por que eu quero canudo? Porque eu quero dar aula. Eu quero fazer algo com aquilo. Eu quero, no Brasil você fala assim, né? Eu quero ser alguém na vida. Então você só se torna alguém na vida quando você pega o canudo. Antes de você pegar no canudo, você não era ninguém. Você não era uma pessoa. Né? A partir do momento que você pegou no canudo, agora você é alguém na vida. Né? Então, e como é que eu posso provar que o diploma causou isso na intelectualidade católica? Porque naquela época não havia mais intelectualidade fora dos âmbitos católicos. Aí tem gente que pode falar assim, porque a igreja sempre foi, né, detentora de tudo. Não é, é porque naquela época você tinha o catolicismo e a barbárie. Como é que você vai ter filosofia na barbárie? O indivíduo que mata, rouba, estupra. O indivíduo que entra na cidade, assassina os bebês, assassina as mulheres, depois de estuprá-las e voltar para casa. Como é que você vai formar um filósofo assim? Não vai. Então, o que havia de intelectualidade estava dentro do âmbito católico. Só que a criação do diploma foi um golpe mortal. Por quê? Porque 2 gerações depois de Tomás de Aquino, você tem um indivíduo dentro da escola franciscana chamado Guilherme de Ockham, que ele vem com uma teoria filosófica chamada nominalismo. Resumidamente, o que Ockham vai dizer com o nominalismo? Que esta operação da alma humana de se adequar à realidade, veja só, ela não é possível. Então, veritas est adequatio intellectus et rei, isso não pode ser verdade, porque não é possível que o homem acesse elementos verdadeiros. Então, se o homem não acessa elementos verdadeiros, o que o homem consegue acessar? Ele acessa nomes. Ele simplesmente agrupa as coisas dentro de nomes, só que esses nomes são incapazes de traduzir a coisa tal qual ela é. Resumidamente, o nominalismo de Ockham foi isso. No fundo, o que ele fez? Ele criou um atestado de burrice para o ser humano. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, foi isso. E não teve ninguém para rebatê-lo? Aparentemente não. E a filosofia nominalista, ela começa a... Então, o nominalismo foi a primeira ideologia de gênero na história da humanidade. E essas coisas sempre são assim, né? Então, aquilo começou a fazer a mente das universidades aqui na Europa. Formar os indivíduos dentro de uma mentalidade nominalista.
Mas isso é Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham está ali em 1300. Agora eu vou dar um salto, tá, de 400 anos. E eu vou para a Alemanha. Para ninguém falar aqui que eu tenho algum problema com os ingleses. E depois eu vou para a França. Para ninguém falar que eu tenho um problema com os ingleses e com os alemães. E se precisar eu vou para o Brasil também. Porque a gente também tem a nossa contribuição negativa nesse processo. O que você começa a ter na Alemanha? A partir de um indivíduo chamado Immanuel Kant. Kant, veja, Ockham, ele questionou a capacidade do intelecto humano de apreender os conceitos de ordem universal. A verdade enquanto tal. Quando você apreende uma verdade, dentro da filosofia aristotélica e tomista, você sempre apreende ela através de um conceito universal. Tá? Então, o Ockham colocou em xeque a capacidade do ser humano de apreender os conceitos de ordem universal. O que o Kant fez? Um passo mais agressivo. Kant vai dizer que o homem não é capaz de conhecer absolutamente nada tal qual a coisa é. Inclusive daí ele formou dois conceitos, chamado númeno e fenômeno. Então o Kant vai dizer o seguinte, que esta cadeira que está na minha frente, você vê a cadeira, mas você nunca será capaz de acessar a cadeira tal qual ela é. Então veja, ele trancou o ser humano dentro de uma ilha. Então veja, você tem olhos, você tem imaginário, você tem inteligência que faz abstrações, só que nunca você conhece nada tal qual a coisa é. Então você estava na sua casa agora e provavelmente você jantou. Eu não sei no seu caso, no meu caso foi, a comida estava saborosa. Pois bem, o sabor que você experimentou, ele não é condizente com a coisa tal qual ela é. Pode ser que você provou uma coisa horrível, só que você achou que ela é saborosa. Essa é a tese kantiana. Essa é a teoria epistemológica kantiana a respeito do conhecimento humano. Depois de Kant, dentro da escola alemã, você tem um indivíduo chamado Hegel. E o que o Hegel ele tentou fazer? Ele percebeu, porque isso é uma coisa que se perdeu no sistema educacional moderno. Você veja só, o homem é um ser naturalmente cognoscente. Nós queremos conhecer. Quando a gente fica sabendo de um fato, a nossa mente não repousa enquanto ela não compreende o porquê daquele fato. Porque é natural a cada um de nós conhecer. Se alguém chega para você e diz assim, olha, fulano de tal na rua morreu, você não se contenta com isso. Alguém diz, fulano de tal morreu, teu vizinho morreu. Qual que é a segunda pergunta? Morreu do quê? Alguém fala assim, morreu de uma facada. Pronto, você vai ficar tranquilo com isso? Não. Quem deu a facada? Aí alguém diz assim, quem deu a facada foi o outro vizinho. Aí você está condizente com isso? Não. Você quer entender por que cargas d'água o outro vizinho deu uma facada. Sei lá, porque devia dinheiro para ele. Então você vê, ao saber disso, a sua inteligência repousa. Porque nós somos seres cognoscentes, nós fomos feitos para o conhecimento. Agora você veja só, o Hegel percebeu isso. Só que ele era, no Brasil, quando alguém é fã e segue o professor Olavo de Carvalho na filosofia dele, se chama de Olavete. Só que o Hegel era Olavete do Kant. E aí ele tentou criar um sistema filosófico em que ele não contradizesse
a sua figura intelectual principal, que era o Kant, porém mantendo essa capacidade do ser humano de conhecer, essa propensão ao ser humano ao conhecimento, que inclusive ele estava experimentando isso nele. Porque você veja só que loucura. Se a gente foi feito para conhecer, como é que pode a gente errar quando a gente vai conhecer? É uma coisa assim um tanto estranha, não é? Veja, o peixe foi feito para nadar. Então você pega o peixe, joga ele no rio, ele sai nadando, ele não boia. O pássaro foi feito para voar. Você solta o pássaro, ele voa. Então, se nós fomos feitos para conhecer, como é que pode a gente estar trancado numa ilha e ser incapaz de aprender as coisas tal qual elas são? E aí, tem mais um elemento do Hegel que é importante colocar, porque senão a gente deixa a desejar aqui na exposição. O Hegel era um esotérico. E porque ele era um esotérico, em cima disso, de toda essa salada que eu estou colocando aqui, ele criou um sistema filosófico, onde ele vai dizer o seguinte: não é que o homem é incapaz de conhecer a verdade. Ele é. Só que o homem, ele está, prestem atenção, orientado para uma verdade que estará no futuro. E enquanto ele não chega a essa verdade que está no futuro, o que ele tem agora é o acesso a verdades, que na verdade não são verdades, são elementos intermediários para ele chegar a uma verdade ulterior, no futuro. Só que para ele chegar nesta verdade em última instância, ele precisa de um movimento dialético, onde você tem uma verdade, ou uma verdade transitória, e assim que se cria essa verdade transitória embutida nela, já tem uma contra-verdade, da qual haverá inevitavelmente um choque entre essa verdade e essa contra-verdade, e surgirá uma nova verdade, que embutida nela já há uma contra-verdade. Então, para Hegel, não há a posse da verdade agora, só a posse da verdade lá na frente. Esse foi o Hegel. Aí, em cima do Kant e em cima do Hegel, um indivíduo construiu um sistema filosófico materialista, dialético, histórico. Esse indivíduo foi o Karl Marx. O marxismo está assentado em cima da tese epistemológica kantiana e da dialética hegeliana. Só que isso aplicado a um âmbito materialista. É daí, inclusive, que o Marx tirou que do choque entre a classe operária e a burguesia, você vai ter a sociedade justa e igualitária. É a mesma forma mentes hegeliana, só que aplicado em termos materialistas. E aí o Marx tentou levar a cabo esse seu projeto ao longo de toda a sua vida. Só que no finalzinho da vida dele, ele foi percebendo que a revolução não ia acontecer. Que ele passou a vida inteira dele esperando que a coisa fosse pegar fogo, que a sociedade entraria num caos e que desse caos ela surgiria como uma sociedade nova, justa, igualitária e etc. e tal. Só que isso não aconteceu. Só que aí ele foi percebendo por que isso não estava acontecendo. E ele traduziu isso em um livro, que foi o último livro que ele escreveu, e que inclusive ele morreu antes de terminar o livro. E o livro se chama A Origem da Família, da Propriedade do Estado. Onde ali ele vai colocar que o grande elemento que trava o desenvolvimento da sociedade, ou o movimento dialético histórico, é a família.
e que a família é uma concepção ideológica e que a família precisa ser desconstruída. Por que os empregados obedecem aos patrões? Segundo Karl Marx, porque eles aprenderam a obediência dentro de casa com os pais. Então você precisa tirar a figura paterna de casa. Você precisa tirar a figura patriarcal de casa. Porque senão o indivíduo não vai ser um mini revolucionário. E tacar fogo na sociedade e pôr o sistema abaixo. Só que ele não conseguiu levar a cabo essas ideias, porque ele morreu. Só que quem deu continuidade a esse trabalho foi um grupo de estudantes alemães que, a partir de 1923, começaram a estudar sistematicamente toda essa teoria marxista e aplicá-la à sociedade. E esse grupo de estudantes ficou conhecido como Escola de Frankfurt. O que, assim, para mim, o que mais expressa o pensamento da Escola de Frankfurt é essa história que eu vou contar aqui agora. A escola só engrenou mesmo a partir do terceiro reitor. E o terceiro reitor foi um indivíduo chamado Max Horkheimer. A história diz que, para você ser admitido na Escola de Frankfurt, você precisava de uma indicação, de alguém de dentro, alguém que já tinha entrado. E uma vez que você tinha indicação, você fazia uma entrevista com o reitor. Se o reitor te aprovasse, você era admitido, senão você era impedido de entrar. Então diz a história que um membro da escola indicou um amigo, especialista na filosofia marxista. E aí ele foi fazer a entrevista com Horkheimer e foi reprovado. Aí o amigo de dentro da escola ficou inconformado com isso e foi conversar com Horkheimer. Falou, peraí, se ele não serve, então o que eu estou fazendo aqui? Ele sempre tirou nota 10 em Marx. Eu era sempre 7,5, 8,5. Se eu estou aqui dentro, imagina ele. Aí o Horkheimer diz, você não está entendendo. Ele é um bom marxista, mas eu não percebi nele, presta atenção, um ódio suficientemente aguçado por acabar com todas as coisas. É por isso que ele não está aqui dentro. Isso é o pensamento da Escola de Frankfurt. É uma filosofia usada para pôr abaixo toda a estrutura vigente da sociedade. A religião, a política, o direito, a família, a virtude. Isso é o empreendimento frankfurtiano. Isso é que a Escola de Frankfurt representa. Do capeta, né? Sim. Mas vamos continuar a história. Só que o que acontece? Quase que, talvez não assim bem paralelamente a isso, só que um pouco mais posteriormente, na França, porque também todos esses ideais revolucionários que influenciaram diretamente o pensamento de Marx, isso deriva da França, do pensamento francês. E na França tinha uma escolinha que foi fundada por Napoleão Bonaparte, chamada Escola Normal Superior, que eu acho que tem até hoje. A Escola Normal Superior, ali começou a se desenvolver duas correntes de pensamento que vão contribuir diretamente com a questão do gênero. Tá? Uma corrente chamada estruturalista e uma corrente chamada pós-estruturalista. Um adepto da corrente estruturalista é Jean-Paul Sartre. E um adepto, talvez o grande expoente, e aqui eu coloco o Brasil no saco, tá bom? E é o indivíduo mais lido pelas disciplinas de humanas no Brasil,
o maior expoente do pós-estruturalismo, Michel Foucault. E o que as correntes estruturalistas e pós-estruturalistas elas vão dizer e o que elas têm a dizer de Frankfurt? O estruturalismo ele diz o seguinte, que quando a gente analisa várias culturas na sociedade, ou várias sociedades, então você pega a sociedade portuguesa, você pega a sociedade japonesa, a sociedade inglesa, você consegue enxergar ali um fundo basilar comum a todas as sociedades. Além desse fundo basilar, o que você tem são elementos que na filosofia se chama de contingentes. O que é uma coisa contingente? É uma coisa que pode se dar, como pode não se dar. Então, por exemplo, é contingente que um ser humano seja alto. Porque existem seres humanos que são altos e seres humanos que são baixos. É contingente num ser humano a cor da pele. Porque existem cores de peles distintas entre os seres humanos. Então, isso é um fator contingente. Então, o que o estruturalismo estava tentando identificar era qual é a base comum da sociedade. Só que muitas coisas que para nós são base comum, para eles são base contingente, como a família, como a heteronormatividade, como um pai educar o seu filho. Então, isso para nós são elementos necessários, para eles contingente. A fé, ela é um elemento necessário da cultura portuguesa. Se você tira a fé católica, não há Portugal. Acabou Portugal. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Simplesmente não tem como. Isso não é uma questão de fé, meu Deus do céu. Isso é uma questão de história. Isso é uma questão de história. Basta você entrar na clausura do mosteiro de Coimbra e você ir lá e venerar o túmulo de São Teutônio. Se não fosse aquele homem, não haveria o reino de Portugal. Isso é história, isso não é fé, meu Deus do céu. Assim como não haveria Brasil se não houvesse Portugal. É simples assim. Você pega a cidade de São Paulo. Se não houvesse o padre Anchieta, não haveria Brasil. Então, isso não é fé, isso é história. As pessoas deixaram de estudar história porque o indivíduo olha para a cadeira, só que ele odeia o azul. O problema é seu se você odeia o azul. A realidade é essa. Se você não tem capacidade de tirar os seus sentimentos afetados de fora da realidade, você não está pronto para fazer o que você está propondo a fazer. Simplesmente assim. Então, isso é história. Assim como é fato que vários elementos constitutivos da sociedade derivam de uma série de valores que hoje se tornaram relativos. E de onde que vem isso? Da escola de Frankfurt e do pensamento estruturalista. Agora, o Michel Foucault foi além. E aí é que está a questão central para entender o gênero. O Michel Foucault, diferentemente de Frankfurt e diferentemente dos estruturalistas, coleguinhas dele da normal superior, ele vai enxergar o indivíduo. Então a questão não é destruir a sociedade, você precisa destruir o indivíduo. Você precisa, melhor, desconstruir o indivíduo. E aí dentro da tese pós-estruturalista, não é que existe realidade. Para um pós-estruturalista, não existe realidade. Para um pós-estruturalista, existe o discurso. Então, o que se chama de realidade, ela é o produto de quem se apropria do discurso. E quem desenvolve a suposta realidade é exatamente quem se apropria do discurso. Então, a luta tem que ser em se apropriar do discurso. Porque, no fundo,
Não há esse movimento de adequação à realidade. Não há realidade. O que você acha que é realidade é fruto do discurso de alguém, é produto do discurso de alguém. Isso é o pós-estruturalismo. Aí o que a Judith Butler ela fez? Ela aplicou tudo isso dentro de um âmbito de desconstrução da heteronormatividade do ser humano. Então, é daí que vem essa ideia de que não há os sexos. De onde vem essa ideia de que não há os sexos? Porque, segundo eles, veja só, que loucura! Segundo eles, a masculinidade e a feminilidade é produto de um discurso. Então, as mulheres são mulheres porque há um discurso feminino. Os homens são homens porque há um discurso masculino. Mas, na verdade, não existe nem homem e nem mulher. Não existem nem homem e nem mulher. Agora, o grande problema disso daí é você pegar essas teorias e você transformar ela em pedagogia, que é o que estão fazendo. Agora você veja, por que estão fazendo isso? Aí eu vou citar um indivíduo que eu ainda não trouxe ele para a mesa, chamado Bertrand Russell. O Bertrand Russell, ele deu uma série de conferências, ali na década de 50, e ele faz parte daquele grupo de pessoas que depois do pós-guerra, tementes que a Terceira Guerra devastasse com a sociedade, começaram com movimentos significativos de você anular a diferença entre os povos para você ter uma sociedade regida por um governo único. O Bertrand Russell, ele dizia que só é possível chegar a esse nível de sociedade a partir do sistema educacional. E que dentro do sistema educacional, veja, isso é 1950, você precisa ensinar para os alunos que a neve é preta. Por mais que os olhos deles digam que a neve não é preta, neve esta que eu vi a Europa para ver, eu falei para as minhas filhas que vocês vão ver neve e elas não viram. Nós fomos até o sul da França e não vimos a neve. Fomos até a Serra da Estrela, eu acho que o problema era a gente, porque onde a gente ia esquentava. A gente trouxe o calor do Brasil. O indivíduo não pode crer que a neve é branca. Você precisa ensiná-lo sistematicamente até que ele aceite que a neve é preta. Veja, isso é o gênero. Agora, uma vez que você faz isso, você está acostumando as pessoas a pensarem de que maneira? Você está acostumando as pessoas a pensarem de que a realidade ela é discursiva. De que você não pode confiar nem nos seus olhos e nem nas suas intuições. E, portanto, quem se apropriar do discurso é quem determina o que as coisas de fato são. E você deve simplesmente segui-los. É dentro desse contexto maligno que o gênero ele está inserido. O gênero está inserido. E a única coisa, ao meu modo de ver, que tem força suficiente para entrar em choque direto para desconstruir todas essas ideologias é a filosofia que se perdeu da Idade Média para frente. É a filosofia de Santo Tomás de Aquino. É a partir da filosofia dele que nós podemos primeiro entender qual é a estrutura antropológica do homem. Qual é a estrutura antropológica do homem? Hoje eu estava lendo rapidamente um comentário de Santo Tomás de Aquino, a sentença de Pedro Lombardo. E ali ele diz que a vida humana ela é dividida em 7 grandes períodos.
E ele mostra quais são esses períodos. E aí depois ele diz que todos os tempos são medidos em 7 grandes períodos. É por isso que, inclusive, o livro do Gênesis diz que o céu e a terra foram criados em 7 dias, ou seja, em 7 períodos distintos. E que Santa Teresa de Ávila vai dividir a trajetória da vida espiritual em 7 moradas. Então, é sempre em 7. Então, você vê a força da filosofia de São Tomás de Aquino. E é somente o resgate dela para a gente conseguir entender as causas por detrás de todas essas filosofias nefastas. Veja só, eu falei aqui de Ockham, poderia ter falado de outros autores, mas eu pulei porque a questão é polêmica, fica com a próxima. Entramos no Kant, no Hegel, no Marx, né? Nos indivíduos ali da escola de Frankfurt, nos indivíduos da escola normal superior, na Judith Butler. Então, como é que a gente consegue remontar a coisa aos princípios, aos eixos, a partir da filosofia de Santo Tomás de Aquino? Vindo para cá, eu vou falar isso e aí eu encerro, porque eu acho que eu já estourei meu tempo. Não, eles estão acordados. É verdade, eu não estou vendo ninguém dormir. Vindo para cá, eu passei em Santarém, que é onde tem o milagre eucarístico de Santarém. Fui lá ver o milagre. E aí uma coisa me chamou a atenção, porque quando eu estava chegando na cidade, eu vi um frade dominicano com um cachorro. Aí eu falei, isso aí está me cheirando a um frade dominicano, que é daí que vem a palavra dominicano, né? Dominus canis. Então, os dominicanos eram os cães do Senhor, os cães contra a heresia. Então, eles farejavam a heresia. Farejava a heresia era assim, que nem um cão de caça, entendeu? Então, que o cão de caça é para caça, os dominicanos eram para as heresias. É o que você precisa do mundo de hoje. E eu fui lá no milagre, né? Um senhor muito católico, você percebe a fé nas palavras daquele senhorzinho. Né? E aí, eu perguntei para ele, ele falou, não, São Domingos de Gusmão esteve aqui, passou por Santarém. Por isso que tem ali uma imagem dele. E você vê, São Domingos de Gusmão é o fundador dos dominicanos. Dos dominicanos é onde vem São Tomás de Aquino. O tratado teológico mais belo sobre a Santíssima Eucaristia, quem escreveu foi Santo Tomás de Aquino. Exatamente na cidade onde tem o milagre eucarístico. Eu falo, que negócio extraordinário. E veja, isso aqui não é fé, isso aqui é história. Santo Tomás de Aquino escreveu um tratado. A ciência diz, né? Até a ciência. O que está ali é um sangue humano, típico de gente judia. E que as células estão vivas. Meu Deus do céu. Entende? Que coisa extraordinária. Né? Que coisa extraordinária. Então isso é só para ilustrar um pouco a grandeza dos dominicanos, a grandeza de Santo Tomás de Aquino. E o que o mundo precisa hoje é disso, de Dominus canis, dos cães do Senhor. Quem vai à caça do gênero, à caça do pós-estruturalismo, do estruturalismo, das ideologias da escola de Frankfurt, do materialismo histórico, né? Da dialética hegeliana, da epistemologia kantiana, né? Quem vai à caça dessas coisas, né? Para o bem da sociedade inteira. Né? É por isso que o problema que a gente está enfrentando, ele só se resolverá com o verdadeiro resgate da educação cristã. Tá? É a educação cristã, porque só ela é capaz de produzir gente
forte o suficiente para se tornar um cão de Deus. Tá bom? Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Agora a gente vai para as perguntas, é isso? Como é que a gente faz? Sim.